Em um mundo invisível a olho nu, dentro do reino humano, existia a cidade celular. Ali, trilhões de células viviam em harmonia, cada uma com sua função vital. Protegendo essa comunidade estava a poderosa guarda imunológica, liderada pela sábia macrófaga matriarca e dividida em 2 batalhões, a tropa inata, sempre alerta na linha de frente, e a legião adaptativa, especializada em combates complexos. A tropa inata era formada por guerreiros incansáveis. Os neutrófilos, soldados ágeis com suas redes de netose, capturavam e aniquilavam os invasores. As células NK, assassinas silenciosas, identificavam e eliminavam células corrompidas, reconhecendo a ausência do MHCI como um sinal de perigo. Os mastócitos, sentinelas vigilantes, liberavam histamina e citocinas inflamatórias ao primeiro sinal de intrusos, como um alarme que ecoava pela corrente sanguínea. Certo dia, uma horda de bactérias, Streptococcus pneumoniae, usando cápsulas de invisibilidade, invadiu o reino humano pela via aérea. A tropa inata entrou em ação. Macrófagos fagocitando os invasores, neutrófilos lançando suas armadilhas e células dendríticas coletando informações sobre o inimigo. As células dendríticas, como mensageiros experientes, processavam os antígenos, fragmentos dos invasores, e os apresentavam através do MHC-2 para a legião adaptativa. No quartel-general do Timo, a legião adaptativa se preparava. Linfócitos T, soldados estratégicos, e linfócitos B, armeiros especializados, aguardavam ordens. As células dendríticas apresentaram os antígenos, clamando por reforços. Os linfócitos T, auxiliares CD4+, reconhecendo o chamado, ativaram os linfócitos T citotóxicos, CD8+, e os linfócitos B. Os CD8+, com suas armas específicas, destruíam as células infectadas pelos Streptococcus pneumoniae. Já os linfócitos B se diferenciavam em plasmócitos, fábricas de anticorpos, proteínas personalizadas que se acoplavam aos invasores, marcando-os para a destruição. Após a batalha, a memória imunológica, um arquivo vivo da batalha, era gravada pelos linfócitos B de memória e linfócitos T de memória, garantindo que, em um próximo encontro com o mesmo inimigo, a resposta fosse mais rápida e eficiente. Contudo, nem sempre a resposta imune era perfeita. Em alguns casos, como na alergia ao pólen, a resposta imune era exacerbada. Os mastócitos, sensibilizados por anticorpos IgE específicos para o alérgeno, liberavam histamina em excesso, causando espirros, coceira e vermelhidão na pele, uma reação de hipersensibilidade do tipo I. Outras vezes, o próprio sistema imune se voltava contra o corpo. No diabetes tipo 1, por exemplo, linfócitos T autorreativos atacavam as células produtoras de insulina no pâncreas, resultando na incapacidade de controlar os níveis de açúcar no sangue, um exemplo de doença autoimune. A guarda imunológica também enfrentava desafios complexos, como a rejeição a transplantes. Ao receber um órgão, o corpo identificava as moléculas de MHC do doador como estranhas e desencadeava uma resposta imune contra o órgão transplantado. Para evitar a rejeição, era crucial encontrar doadores compatíveis e utilizar medicamentos imunossupressores. A paz na cidade celular não duraria para sempre. Uma tempestade se formava no horizonte, a invasão silenciosa. Células com um manto de escuridão, as células cancerígenas se multiplicavam sorrateiramente nos túneis do tecido epitelial. O sistema de vigilância do MHCI, que denunciava a presença de células corrompidas, estava comprometido.
a ameaça se espalhava como um rastilho de pólvora, silenciosa e letal. Enquanto isso, no reino pulmonar, um exército de vírus influenza, mestres da camuflagem, atravessava as barreiras de muco e cílios, as sentinelas da primeira linha de defesa. A tropa inata lutava bravamente, mas os vírus, utilizando RNA viral replicante, se multiplicavam rapidamente dentro das células, transformando-as em fábricas de novas partículas virais. A febre, um sinal da batalha furiosa, tomava conta do reino humano. No fronte da hipersensibilidade, uma crise se instalava na cidade alérgica. Um exército de grãos de pólen, carregados de alérgenos, invadia o reino nasal. Mastócitos sensibilizados, como armadilhas supersensíveis, liberavam torrentes de histamina, causando um edema generalizado. As vias aéreas se fechavam, o reino humano lutava para respirar. Um ataque agudo de asma, um efeito colateral da luta contra um inimigo inofensivo. Enquanto isso, no reino pancreático, uma terrível traição ocorria. Linfócitos T, autorreativos, outrora nobres guerreiros, se voltavam contra as células beta, confundindo-as com inimigos. A produção de insulina, crucial para o equilíbrio do reino humano, caía drasticamente. O diabetes tipo 1, uma doença autoimune implacável, instalava-se sorrateiramente, um preço alto a se pagar pela defesa do próprio corpo. No centro cirúrgico, uma equipe médica realizava um transplante de coração, um procedimento vital para salvar o reino humano. No entanto, a guarda imunológica, sempre vigilante, reconhecia o novo órgão como um invasor. Linfócitos T citotóxicos, confusos, se preparavam para atacar o órgão transplantado. Era uma corrida contra o tempo. Os médicos administravam medicamentos imunossupressores, buscando acalmar a fúria da resposta imune e evitar a rejeição ao transplante. Em meio a tantas batalhas, um novo perigo emergia, a sepse, uma tempestade inflamatória devastadora. A causa, uma bactéria oportunista, aproveitando a fragilidade das defesas, invadira a corrente sanguínea. Citocinas inflamatórias, como um grito desesperado por reforços, ecoavam por todo o corpo. A resposta, porém, era desproporcional, levando a uma vasodilatação generalizada, queda da pressão arterial e falência múltipla de órgãos. A cidade celular, antes vibrante, encontrava-se em estado de alerta máximo. Os imunovigilantes, sobrecarregados, lutavam em diversas frentes, arriscando suas próprias vidas para defender o reino humano. O destino do corpo dependia da força da resposta imune, mas também da sua capacidade de controlar sua fúria e encontrar o delicado equilíbrio entre defesa e tolerância. A crônica dos imunovigilantes, em sua eterna luta pela vida, nos mostra a fragilidade da saúde humana e a importância de se conhecer o funcionamento intrincado e fascinante do sistema imune.